Olá, seja bem-vindo. Eu sou Marcela Pessoa, eu sou contadora, especialista em direito tributário. Eu sou profissional da área há pelo menos 10 anos, atuo ali ministrando, disseminando conhecimento da área fiscal, da área tributária, da área contábil. Estou aqui, tá, para servir, estou aqui à disposição, tá, para que você tenha acesso a um conhecimento prático, simples e aplicável, né. Estou aqui para que você consiga, alavancar aí a sua carreira na área fiscal e na área tributária. Então hoje a gente vai falar um pouco de um assunto muito demandado em diversas empresas, em diversos escritórios de contabilidade inclusive, que é a substituição tributária. A substituição tributária aplicada ao ICMS. Então aqui você vai aprender, né, ao longo da nossa conversa, que a substituição tributária, ela nada mais é do que uma modalidade diferente de se cobrar, de se exigir o ICMS. Ela é o mesmo ICMS, porém cobrado de outra pessoa, porém exigido de outra pessoa. Então eu vou mostrar para vocês como funciona, o porquê que existe, porque nós temos que entender o seguinte: o profissional da área fiscal, ele tem que ser além daquele profissional que preenche campo, tá? Ele tem que analisar a situação, entender o porquê que existe cada operação, cada situação, por que que o fisco, ao criar a substituição tributária, o que que passava na cabeça dele? O que que ele quis, construir ao criar uma regra? Qual é o objetivo dele? E a gente vai ver aqui, quando ele criou a substituição tributária, qual foi o objetivo do Estado, né, dos estados ao criar essa modalidade ali de cobrança do ICMS. Então, compartilhando aqui a minha tela com você, nós vimos aqui, né, que a substituição tributária, ela tem uma previsão constitucional. Então, desde a Constituição Federal, ela já vem, né, abordando ali alguns aspectos da substituição tributária. Lembrando que a Constituição Federal, ela não cria imposto. Ela traz apenas a forma com que ela quer que seja feito, tá? Quem cria, né, principalmente o ICMS, né, é o Estado. Então, cada Estado tem a competência de criar suas regras, de criar a ordem, né, a respeito ali do ICMS. Então, um conceito que vem lá da Constituição Federal, a respeito da substituição tributária, lá no artigo 150, no parágrafo 7º, ela fala para mim o seguinte: que a lei poderá atribuir a um sujeito passivo, ou seja, a um pagador do imposto, né, a um sujeito passivo de obrigação tributária, a condição de responsável pelo pagamento do imposto. Então, vai existir uma lei que vai atribuir a outra pessoa, tá? A uma outra pessoa, a condição de responsável pelo pagamento do imposto. E aqui o nosso foco, né, é o ICMS, então a gente vai falar apenas do imposto, tá? Porque ela fala aqui também de uma substituição tributária aplicada a uma contribuição, mas o nosso foco tá no ICMS, então vamos falar de imposto, tá? E ela vem falando aqui para mim, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. O que ela está falando para mim aqui? Ela está falando, a Constituição está falando para mim o seguinte: olha, uma lei vai ser criada e vai atribuir a uma outra pessoa a obrigação, né, a responsabilidade de pagar o ICMS, cujo fato gerador ainda não aconteceu. O fato gerador do ICMS, gente, é o quê? A circulação jurídica de mercadoria. Esse jurídica é um aspecto que eu quero trabalhar com vocês dentro da mentoria. Então, na mentoria, nós vamos destrinchar todos os aspectos do ICMS, e inclusive esse que eu estou dando ênfase agora, circulação jurídica. Mas isso fica para águas mais profundas lá dentro da mentoria, tá? Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona também. Então, aqui a Constituição Federal, ela falou para mim que o fato gerador dessa regra aqui, que vai ser atribuída, né, a outra pessoa, vai acontecer posteriormente. Pensa comigo. Eu
eu vendo caneca. Essa caneca aqui, eu vou circular ela. Então, a cada circulação, a cada venda de caneca, eu tenho que pagar um ICMS. Isso é o fato gerador do ICMS, a circulação de mercadoria. Ótimo. Aqui ela está falando para mim que o fato gerador não vai acontecer agora na circulação dessa caneca. Vai acontecer quando? Posteriormente. Lá na frente. Depois. E quando é esse depois? Eu, indústria, fabriquei essa caneca e estou vendendo para uma distribuidora. Eu vou pagar o ICMS próprio, o meu, que eu estou vendendo essa caneca, e vou pagar o ICMS de outras pessoas, porque a lei atribuiu a um sujeito passivo, que sou eu, indústria, a obrigação, a condição de responsável pelo pagamento do imposto. Então, eu, indústria, vou pagar o ICMS próprio da caneca e vou pagar o ICMS da distribuidora e o ICMS do varejo também. Então, o fato gerador do ICMS, nessa situação aqui, não aconteceu. Aconteceu a circulação jurídica já da distribuidora? A distribuidora já vendeu a caneca? Ainda não. Mas o ICMS já foi recolhido. O varejista já vendeu a caneca lá para o consumidor final? Ainda não. Mas o ICMS do varejo já foi recolhido. Percebe? É isso que a Constituição Federal está falando para mim. Que o fato gerador ainda não aconteceu, mas o ICMS já foi recolhido, tá? E ela fala para mim que é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Isso que eu acabei de ilustrar para vocês aqui, a indústria vende a caneca para a distribuidora, que aqui logo mais vai vender para o varejo e lá na frente vai vender para o consumidor final. Essa circulação aconteceu? Ainda não. Então, nós temos um fato gerador presumido. Estamos presumindo que essa caneca vai ser vendida lá no varejo. Já aconteceu? Ainda não. Então, nós estamos presumindo. É isso aqui que a Constituição Federal está falando para mim. Que caso não aconteça que o varejo venda para o consumidor final, caso não aconteça que a distribuidora venda para o varejo, esse ICMS que foi recolhido por mim, que sou a indústria, e vendi para a distribuidora, e já com o ICMS ST recolhido, é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. Percebe? Então, quer dizer, por mais que eu, indústria, esteja antecipando o pagamento desse ICMS, caso a distribuidora não venda aquele produto, sendo que eu já paguei o ICMS por ela, caso ela não venda aquele produto, o que vai acontecer? A imediata e preferencial restituição da quantia paga. Esse ICMS que foi antecipado para o Estado, ele não fica para o Estado. O Estado tem a obrigação, conforme a Constituição Federal, de devolver, restituir esse ICMS que foi pago, tá? Pela indústria. Então, essa é a lógica da substituição tributária. É a atribuição a um terceiro, né? Ou seja, o ICMS, quem deveria pagar? A distribuidora ou o varejo, porque eles estão circulando a mercadoria. Mas uma lei vai atribuir a um terceiro. Quem é o terceiro? Geralmente é o primeiro da cadeia. Geralmente o primeiro da cadeia é a indústria ou o importador, tá? Então, ela vai ser a responsável, ela agora assume a condição de responsável pelo recolhimento do imposto devido em outras operações, sejam elas anteriores, posteriores ou concomitantes. Aí aqui a gente já entra em outras águas também, um pouco mais profundas, que é em relação às modalidades da substituição tributária. Que nós temos daqui é a operação com diferimento, que é uma das modalidades da substituição tributária, tá? Que se aplica aqui em operações anteriores. A substituição tributária, aquela mais famosinha, o ICMS-ST, que bem destacado em nota fiscal, o mais conhecido, onde se aplica um MVA ou um IVA, né, dependendo da região, ela está aqui, ó, nessas operações posteriores.
E as operações concomitantes, né, que é quando eu sou responsável pelo recolhimento do ICMS de outra pessoa e a operação está acontecendo no mesmo momento. Então, nós temos essas modalidades de substituição tributária que a gente vai abordar também ali dentro da nossa mentoria, como eu disse, em águas mais profundas, tá? Aqui, eu quero mostrar para vocês uma ilustração de uma cadeia de tributação para vocês entenderem como funciona a circulação de uma mercadoria e, consequentemente, uma circulação ali, uma circulação não, uma cadeia de tributação também. Então, aqui a gente tem uma cadeia de circulação com uma cadeia de tributação. Então, um produto, ele sai da indústria, que geralmente ela será o primeiro da cadeia, é ela quem produz o produto, passa para a distribuidora, né? Ela vende para a distribuidora, que por sua vez vende ali para o varejista, né? Que, enfim, vende aquele produto ali para o consumidor final, que somos nós aqui. Então, são essas pessoas participando de uma cadeia de tributação e de uma cadeia de circulação de mercadoria. Então, aqui a gente vê vários fatos geradores de ICMS acontecendo. Quando nós estamos falando da substituição tributária, nós estamos falando o seguinte: esse primeiro aqui, ó, a indústria, ela tem agora a responsabilidade de recolher o ICMS dela, que é o próprio, e o ICMS da distribuidora e o ICMS do varejo também. Então, ela toma para si essa responsabilidade. Ela recolhe por eles, tá? E quais são os critérios, né, do Estado, né, dos representantes ali ao criar a substituição tributária, ao colocar produtos na substituição tributária? O objetivo da substituição tributária, gente, ele sempre vai ser de facilitar a fiscalização, tá? De facilitar a arrecadação, de tornar a arrecadação mais assertiva, tá? De fazer com que tudo o que envolve a tributação seja mais fácil, tá? É para isso que ela existe, é para isso que ela vem, que ela surge, tá? Então, quando a gente está falando de ICMS e substituição tributária, nós estamos falando de produtos de alta rotatividade. Então, os estados criaram a substituição tributária ali, colocando alguns produtos, apenas alguns produtos na substituição tributária. Eles olharam para os produtos e pensaram o seguinte: olha, o produto, por exemplo, cosméticos tem alta rotatividade. São muitos varejistas e poucos fabricantes. Vamos colocar os cosméticos na substituição tributária para facilitar a arrecadação e fazer com que a arrecadação seja assertiva. A cerveja é um produto de alta rotatividade. Vamos colocar a cerveja na substituição tributária para fazer com que a arrecadação seja mais assertiva e a fiscalização também seja mais fácil. Por que a fiscalização é mais fácil, Marcela? Porque é melhor eu fiscalizar uma indústria, que normalmente ela vai ser de grande porte, do que eu fiscalizar cada barzinho que tem ao redor da minha casa, do que eu fiscalizar cada ambulante que vende a cerveja no carrinho de mão, no carnaval. É mais fácil eu fiscalizar a indústria do que eu fiscalizar aquele ambulante que vende a cerveja na caixinha de isopor na praia. Percebe? Outro produto, medicamento. É mais fácil eu fiscalizar a indústria de medicamentos do que eu fiscalizar cada farmacinha que tem ao redor do meu bairro. Então, percebe que aqueles produtos que têm poucos fabricantes e muitos varejistas, o Estado prefere fiscalizar a indústria do que deixar para fiscalizar o pequeno. Até porque o pequeno, ele tem, não é que ele tem pouca visibilidade, mas diante do fisco, mas em relação às empresas de grande porte,
o fisco, ele tem um controle menor sobre os pequenos do que sobre as empresas de grande porte. Porque o controle do fisco está como? Está nas obrigações acessórias, nos SPEDs, está ali em cada nota fiscal que eu emito. Então, a gente vê que o MEI, por exemplo, ele não tem a obrigação de emitir nota fiscal eletrônica quando ele vende para a pessoa física. Então, beleza, como que o Estado vai ter controle se não tem um documento fiscal que acoberte aquela operação? Percebe? Então, é mais fácil fiscalizar de quem? Da indústria. Então, eu jogo a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS para a indústria e não preciso mais ficar de olho em tudo que for circular ali, cada cerveja que for circular, cada medicamento, cada cosméticos, percebe? Então, são produtos de alta rotatividade, são produtos que têm poucos fabricantes e o objetivo é tentar, pelo menos, né, eliminar a sonegação fiscal, porque, com toda certeza, aliás, nem toda sim, mas a maior probabilidade seja de que a indústria não sonegue, né? E o pequeno, né, aquele que o Estado tem menos controle, é mais fácil, né, o acesso dele ali a não arrecadação do imposto, tá? Então, essa é a ideia. Eliminar a sonegação fiscal, facilitar a fiscalização, tornar a arrecadação mais assertiva, proteger o erário, proteger o cofre público, proteger a arrecadação, fazer com que, de fato, o Estado receba por aquele valor que é devido a ele e que é necessário para a manutenção, né, do nosso Estado. Então, aqui é o que eu deixei para vocês. A indústria, ela se torna a substituta tributária, recolhendo o ICMS dela e o das outras pessoas que vierem depois dela. E aí a gente tem as distribuidoras, o varejo, até que chegue no consumidor final, conforme aquela cadeia de tributação que a gente viu aqui agora, né? Então, aqui, olhando para isso aqui, agora que a gente já entendeu o porquê da substituição tributária, de quem é mais fácil fiscalizar? Da indústria ou do pequeno? Qual arrecadação é mais assertiva, é mais eficaz? Da indústria ou do pequeno? A substituição tributária, a gente pode fazer um link dela também, sabe com o quê? Com a retenção na fonte do imposto de renda da pessoa física. Pensa comigo. Eu, Marcela, trabalho, sou ali assalariada, recebo o meu salário todos os meses e tenho que pagar o bendito do imposto de renda. A União vai preferir deixar que o salário chegue na minha conta primeiro, eu tendo que pagar supermercado, tendo que comprar o gás, tendo que pagar a luz, tendo que me alimentar, tendo que me vestir, tendo que me proporcionar alguns luxos, né? Porque todos fazem isso. A União vai preferir que o dinheiro chegue na minha conta primeiro e eu gaste ele com todas essas coisas, e depois pense em pagar o imposto de renda, ou ela vai preferir jogar a responsabilidade pela retenção na fonte lá da empresa que me contratou, que é a minha fonte pagadora. É a mesma lógica da substituição tributária. É mais fácil fiscalizar quem? Eu, pessoa física, você, pessoa física, ou a fonte pagadora, a empresa que paga o seu salário, que contrata o seu serviço? Quem é mais fácil fiscalizar? Lógico, é o grande, é a empresa. Se deixar o dinheiro chegar no nosso bolso, ó, já era. Já era. A mesma coisa acontece com a substituição tributária do ICMS. A arrecadação é mais eficaz quando eu recolho da indústria. A arrecadação é mais assertiva quando eu deixo a responsabilidade pela empresa, ao invés de deixar pelo funcionário recolher o imposto de renda dele. Essa é a lógica da substituição tributária. E tudo isso, né, e mais várias outras questões que eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos aprofundar ali em águas mais profundas na nossa mentoria para o departamento fiscal, tá?